Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Administração de Recursos Materiais, e vamos nesse encontro falar de gestão patrimonial. Vamos ao conteúdo. Dentro da gestão patrimonial, a gente tem que entender que a ARM, ou Administração de Recursos Materiais, implica em um ciclo. E esse ciclo é dado da seguinte forma: o cliente sinaliza com uma demanda, aí ocorre a identificação do fornecedor, compram-se os materiais, transportam-se os materiais, ocorre o recebimento e a armazenagem, esses materiais movimentam internamente, há o armazenamento do produto acabado, a expedição e o transporte para o cliente, que sinaliza de novo com uma demanda e por aí vai. Então tudo começa no cliente, tudo começa na demanda do cliente, que vai sinalizar essa demanda. Por que aqui está de vermelho, professor, a identificação do fornecedor? Porque para atender a demanda do cliente, a identificação do fornecedor é a etapa mais importante desse ciclo da administração de materiais, porque é ele que vai te garantir um produto de qualidade para que você conduza o seu processo produtivo. Ele vai te garantir um produto de qualidade a um preço adequado, te entregando no tempo, não atrasando o seu processo produtivo, para que você termine esse produto, mande para a expedição e transporte para o cliente, que vai ter de novo uma outra demanda, e aí você vai identificar esse fornecedor adequado para a demanda do cliente. Então, a identificação do fornecedor dentro da administração de materiais, ela é o ponto-chave dentro desse ciclo. E aí, vamos falar agora do patrimônio. O patrimônio tem como conceito, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica que podem ser avaliados monetariamente. Então, patrimônio pode ser avaliado monetariamente. Então, a gente chama isso de recursos patrimoniais, que são as instalações utilizadas, mas que são adquiridas esporadicamente, uma manutenção, uma renovação. Então, vamos adiante. As classificações que a gente tem para o patrimônio: corpóreo, material, tangível, incorpóreo, imaterial, intangível, móveis, imóveis, divisíveis, indivisíveis, fungíveis, infungíveis, disponíveis, indisponíveis, numerários, que é dinheiro, semoventes, que são animais, e dominicais, que são propriedades, terras. Vamos lá. A gente também tem patrimônio de capital, de consumo durável, de consumo não durável, e aí a gente tem aí material de consumo não durável, material de consumo e material permanente. Dentro da gestão patrimonial, já que a gente está falando do patrimônio, tudo que pode ser mensurado financeiramente, avaliado financeiramente, a gente tem o conceito aqui de ativo. Ativos são bens, direitos e valores, para efeitos de balanço patrimonial. O passivo são as obrigações que possui. Então, se uma empresa no seu balanço você vê que tem mais passivos do que ativos, ela está no vermelho. Ela está devendo mais do que o patrimônio dela pode cobrir. Então, é uma situação crítica dentro das instituições. Se ela tem um ativo maior do que o passivo, ela está no azul. Qualquer problema, ela tem aquele patrimônio que pode cobrir aquelas obrigações, aquelas dívidas. E o ativo imobilizado? O ativo imobilizado, ele é fixo, ele é tangível e é mantido na produção ou no fornecimento de mercadorias e serviços, E espera-se utilizar por mais de um período, quer dizer, por mais de um determinado período de tempo, o máximo que se puder.
Então, ativo imobilizado são os equipamentos dentro das instituições, relacionados ao processo produtivo ou não. Mas tudo isso faz parte, é fixo, né? Tudo isso faz parte do patrimônio da empresa. E esse ativo imobilizado, que é o que a gente vai falar, dentro da gestão patrimonial, é feito um controle pelo uso de chapas ou códigos de barras, com valor inicial e com prazo para depreciação. Então, o ativo imobilizado ele é contabilizado ou controlado por códigos de barras ou etiquetas que vão me dizer o que eu tenho de ativo imobilizado, né, dentro do meu patrimônio, dentro da minha empresa. E ele tem um valor inicial, que é pelo qual ele é comprado, e existe uma tabela, né, que está mais ligado à área de contabilidade, é uma tabela que se usa da própria Receita Federal, com um prazo para depreciação, quer dizer, de tanto em tanto tempo, todo ano ele vai perdendo tantos por cento daquele valor inicial, até ele depreciar totalmente. E aí outras situações ocorrem nesse sentido. Vamos lá. Vamos falar agora de tombamento e baixa patrimonial. Tombamento ocorre no recebimento da mercadoria, ou seja, por compra. Essas são as modalidades de recebimento da mercadoria: compra, cessão, doação, permuta, transferência ou produção interna. Tudo isso implica em tombamento. Então, o que é tombamento? É a inclusão de um bem no controle patrimonial. É você registrar esse produto que entra na empresa por fixação de plaquetas, etc. Tem alguns bens onde não ocorre fixação de plaquetas. Você não consegue botar uma plaqueta lá, ou pelo menos ele está num lugar onde você não consegue visualizar essa plaqueta para identificação daquele código dentro de um sistema de balanço, de inventário patrimonial. Então, procede-se ao tombamento registrando um número de controle à parte num banco de dados. Vamos dizer, por exemplo, uma fiação em uma empresa, fiação elétrica. Ela está embutida nas paredes em uma organização, mas a empresa gastou para aquilo. A empresa comprou, não comprou? Comprou. Houve dispêndio de verba, de dinheiro daquela empresa para comprar aquela instalação elétrica, a fiação? Houve. Então, foi dinheiro da empresa que foi para ali. E não é pouco, porque é uma situação que implica em um gasto. É caro fiação elétrica da empresa. Mas não tem como fazer o controle patrimonial colocando plaquetas nos fios. Então, o que acontece? Registra-se, por exemplo, essa fiação elétrica no valor X num banco de dados. A mesma coisa é sistema contra incêndio, os sprinklers, né? Aqueles dispositivos que quando pegam a fumaça ou o fogo atinge eles disparam um sistema de água para apagar o incêndio. Os canos dentro deles estão todos embutidos. Não tem como fixar plaqueta ali. Então também é uma situação que vai ser incluída num banco de dados, mas que a empresa comprou, a empresa gastou dinheiro naquilo, implicou. Então tudo isso faz parte do ativo imobilizado da empresa. Então tem que ser registrado para você ter uma noção do patrimônio. Tudo isso é tombado, ou seja, registrado. Agora a baixa patrimonial. Baixa patrimonial é o contrário. A partir do momento que o tombamento é o recebimento, a entrada desse produto no sistema, a baixa é a retirada do bem de um acervo da organização. Então, ele deixa de fazer parte do ativo imobilizado. E a baixa patrimonial ocorre por alienação, ou seja, venda, doação ou permuta. Então, você faz a baixa patrimonial retirando aquele equipamento do ativo imobilizado. Você vai dar baixa nele. Ele vai deixar de pertencer àquele ativo. Então, você pode alienar, pode vender, doar, permutar, né, trocar com alguma coisa. Por conta de que também que a gente faz a baixa patrimonial? Por conta da depreciação. Porque ao longo do tempo e com o uso desse equipamento, ele perde o valor. Depreciação é a perda do valor de um bem para a empresa.
E como eu já falei, existem tabelas, né, e um critério linear. A tabela que se usa hoje em dia na contabilidade é uma tabela da Receita Federal, não cabe a gente ver isso aqui. E o critério é linear, ou seja, conforme os anos vão passando, ele vai perdendo um percentual daquele valor. Ah, professor, mas a baixa acontece só quando o produto quebra? Não, nem sempre, não é uma situação. É quando o produto deprecia por alguma forma. Por exemplo, o produto está muito usado e o produto já está há vários anos em uso. E aí o que acontece? O valor dele vai decaindo. Como numa gestão patrimonial eu contabilizo dentro do meu ativo imobilizado os meus equipamentos e os seus valores para efeito de patrimônio, se eu mantiver produtos depreciados ao ponto de chegar numa escala linear ao valor zero, eu vou contabilizá-lo em termos de quantidade no meu inventário, mas o valor dele é zero para o meu balanço. Eu começo a ver o meu ativo imobilizado dentro do meu ativo, que são todos os bens que a empresa tem, eu começo a ver o meu ativo caindo. Eu tenho equipamento, mas se for zero o valor daquele bem, para efeito de balanço, o meu ativo está diminuindo. E aí isso pode dar uma realidade no balanço que o meu ativo está diminuindo em relação ao meu passivo. Então não é bom em termos de você visualizar isso no balanço, em termos contábeis. Então ele vai depreciando. Isso implica na retirada, até antes dele perder todo o valor, de acordo com essa tabela, porque quando ele ainda tem um valor, nem que seja pouco, você consegue fazer negócio com ele, ainda buscar algum valor de caixa para sua empresa vendendo, né? E aí permutando para por algum outro produto que ainda incorpore algum valor ao ativo imobilizado, também é uma situação. Agora, se não tiver mais jeito, tiver valor zero, você não conseguir trocar nem vender, você vai doar, né? Mas tudo isso implica numa renovação desse ativo imobilizado. E aí, a respeito disso, a gente vai trabalhar com esses conceitos. Com a vida econômica de um bem. Como a gente está falando em depreciação, isso está ligado à vida econômica de um bem, que é o prazo de utilidade desse bem, dentro do que a gente espera que seja um uso adequado, num período estipulado, até cessar a sua utilidade ou utilização. Então, isso é a vida econômica de um bem. Eu vou utilizar ele por 20 anos. Então, isso é a vida econômica de um bem. Utilizando adequadamente, ele vai durar 20 anos. E aí, o que eu estava falando em termos de tombamento, estava falando em baixa patrimonial. Isso está dentro do que a gente chama gestão de ativo imobilizado. Porque quando o produto deprecia ou está perto de depreciar totalmente, ele ainda até funciona, mas em termos contábeis para o meu balanço, isso não é legal. Então, a gestão de ativo imobilizado implica em renovação, substituição, em virtude dessa depreciação. Então você vai acabar tirando aquele produto do seu ativo imobilizado e substituindo por um outro novo, que agregue um valor mais alto ao seu ativo imobilizado, e para efeitos de balanço isso é positivo. Então, para fazer a gestão de ativo imobilizado, você utiliza um software para essa gestão. Quer dizer, você vai pegar a vida útil, né, a vida econômica de um bem, vai ver o tempo que ele vai durar, e quando estiver perto daquele período de depreciação que não dá mais para segurar ele ali dentro daquele ativo imobilizado, esse software vai te alertar para você providenciar a compra do mesmo equipamento, mas mais moderno e com um valor mais alto, para aumentar o que a gente chama contabilmente do teu ativo imobilizado. E também, dentro disso, já que a gente está falando de ativo imobilizado, também tem as políticas de manutenção que a gente já viu, que não é só quando se precisa, considerando a manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Mais uma vez, preventiva é sem precisar, ela é periódica. A corretiva é quando dá defeito ou falha. E a preditiva é monitorada, utiliza-se sensores e é de alto custo. Com isso, terminamos nosso encontro de gestão de recursos materiais e patrimoniais, falando aqui da gestão patrimonial. Até a próxima, pessoal!